Muito bem. Voltamos ao estudo da história do Brasil, depois dessa passada que nós fizemos na descolonização da África e da Ásia. Nós vamos verificar um período recente da história do Brasil, e para que a gente possa ficar situado, relembrar, nós vamos fazer uma chamada dos atos que aconteceram a partir de 1960, para que a gente possa entrar nesta nova fase da história do Brasil. Vamos ver então. Então, em 1960, depois que chegou a segunda passada do Getúlio Vargas se suicida, tem uma nova eleição, vem Juscelino Kubitschek, tem uma nova eleição e o Jânio Quadros é eleito presidente do Brasil. Ele é eleito com o mote de varrer a corrupção do Brasil. Então nós vamos ver que a todo instante, varrer a corrupção, acabar com a corrupção, é sempre uma chamada que recebe apoio da população. Cortar privilégios recebe apoio da população. Então o Jânio Quadros, quando entra, nós estamos no ano de 1960, em pleno momento de Guerra Fria. E ele vai e reata relações com a União Soviética e com a China. Age em posição contrária à tentativa de invasão de Cuba pelos Estados Unidos. Aí ele apoia aquelas independências africanas que nós acabamos de estudar, de Angola, de Moçambique, da Argélia, e vai se envolver com questões pequenas do dia a dia, contra a briga de galo, mandando acabar com as rinhas de galo. E ele condecora o guerrilheiro Che Guevara, que era um disseminador das revoltas contra os governos, para a implantação de regime comunista na América do Sul. Aí, quando ele condecora Che Guevara, Carlos Lacerda, acusa Jânio Quadros de ser comunista. Corre uma pressão muito grande contra o Jânio Quadros. No dia 25 de agosto, Jânio Quadros renuncia. O vice-presidente do Jânio Quadros, que era contrário a ele, porque naquele tempo o vice-presidente podia ser de um partido e o presidente de outro. Então João Goulart, que era o vice-presidente, estava visitando a China continental. Aí vai acontecer um movimento contrário à posse de João Goulart como presidente. Ocorre um impasse. Uma parte das Forças Armadas fica a favor da posse e a maior parte fica contra esta posse. Então, solução para este impasse: se votou um parlamentarismo no Brasil. Então, ele assumiria a presidência, mas o poder executivo seria do primeiro-ministro. É feita uma reunião, é votada, é escolhido o primeiro-ministro, que foi Tancredo Neves, que mais tarde vai ser presidente. Mas esse parlamentarismo não dava muito poder, ou quase nenhum, ao João Goulart. E ele queria o poder para fazer as coisas que ele gostaria de fazer. Aí começa-se um movimento, uma campanha de vote não no dia 6, para que a população votasse contra o parlamentarismo. No dia 6 de janeiro houve a votação, 6 de janeiro de 1963. Vamos ficar bem atento às datas. Então, janeiro de 63. O não vence e o João Goulart assume a presidência, assume o poder executivo. Deixamos de ter parlamento, deixamos de ter primeiro-ministro. Aí ele parte para implantar as reformas de base.
vai haver uma marcha da família com Deus pela liberdade, vai haver um comício muito grande, e a marcha era contra esse comício. Vão acontecer movimentos contrários à disciplina na Marinha. Não vai haver punição para ninguém. E a situação é: o governo não consegue se sustentar. O governo vai cair. Não iria se admitir quebra da hierarquia e da disciplina. Aí um grupo formado por civis e militares, entre eles Magalhães Pinto, que era o governador de Minas Gerais, Carlos Lacerda, que era um grande jornalista, vão congregar todo mundo para livrar o país da ameaça comunista e restabelecer a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas. Então eles são liberados pelo Marechal Castelo Branco. Este movimento vem a assumir o poder. As tropas descem de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. Então vão acontecer diversas manobras. O presidente se afasta, vai para o sul e cai. Uma junta vai assumir o poder no país, vai haver um movimento, mas o movimento civil-militar vence. A junta governativa institui atos institucionais. O que é que são atos institucionais? Medida com força de lei, imposta por um governo vencedor de movimento, sem consulta aos demais poderes. Então ele assina o ato institucional, passa a valer como lei acima de qualquer coisa. Então, no regime civil-militar, no período foi de 64 até 85, e o primeiro ato institucional é assinado pela junta, que autorizava o presidente a suspender direitos políticos de qualquer cidadão, cassar mandato de parlamentares. Aí nós vamos começar uma disputa. Qual linha de pensamento deve o movimento seguir? Uma linha mais dura ou uma linha mais branda? Aí formam-se duas linhas que ficaram conhecidas como castelistas, aqueles que seguiam as orientações de Castelo Branco. Eram liderados por Castelo Branco e entre eles tínhamos Golbery Couto e Silva e Ernesto Geisel. Seguiam uma linha de pensamento mais liberal, mais branda, em relação a como conduzir o processo e a administração do país. E tinha uma outra linha, que queria uma ação mais dura contra a oposição. Eles eram liderados por Arthur da Costa e Silva. Defendiam a radicalização do regime no combate à subversão e ao comunismo. Eles eram menos teóricos e mais práticos que castelistas. Castelista divagava, falava, justificava aquele tipo de ação, e o outro não, queria partir logo para os finalmente. E aí acaba o período do Castelo Branco, vai ser eleito como próximo presidente o general Arthur da Costa e Silva. Neste momento que ele é eleito, o movimento estudantil em todo o mundo, principalmente no ano de 1968, cresce, com os estudantes reagindo contra tudo que existia de governo. Num desses movimentos, que estavam manifestando contra a qualidade da alimentação nos restaurantes universitários, vem a morrer num confronto com a polícia o estudante Edson Luiz. É feita uma passeata de estudantes que ficou conhecida como Passeata dos 100 mil. A União Nacional dos Estudantes marca um congresso na cidade de Ibiúna, em São Paulo, em outubro de 68. Todo mundo que participou
deste congresso foi preso, levado para um local, anotado, cadastrado e foi mandado embora. Aí começa a acontecer greve em Contagem, em Minas Gerais, de metalúrgico. Começa a acontecer greve em Osasco, São Paulo. E aí, em 1968, o deputado Márcio Moreira Alves faz um discurso pedindo para que a população não compareça ao desfile do 7 de setembro, para que não houvesse uma demonstração de prestígio para as Forças Armadas. Aí o governo edita o ato institucional número 5, que foi o ato institucional mais duro daquele período. Então, o presidente Costa e Silva e todos os outros que vieram depois passou a ter o seguinte poder: fechar o Congresso Nacional, caçar todo e qualquer político, demitir, transferir e aposentar funcionário público, decretar estado de sítio e suspender o direito de habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. O habeas corpus é um direito que a pessoa pode pedir para que seja apresentado, seja solto, alguma pessoa que está presa. Este nome vem lá da Idade Média, quando alguém era acusado de alguma coisa, ter morto, assassinado alguém, e aí o rei dizia: traga o corpo, para que o corpo do falecido, que tinha sido alguém, tinha acusado de matá-lo, o rei queria ver. E aí, com base no AI-5, nesta contenda toda, o Costa e Silva fecha o Congresso, caça mandato e prende pessoas da oposição. O presidente sofre um derrame. Quando ele sofre um derrame, quem deveria ter assumido deveria ter sido o senhor Pedro Aleixo, que era o vice-presidente. Mas no lugar dele, uma junta militar assumiu o governo e edita uma emenda constitucional que amplia os poderes do presidente da República. Inclui na Constituição a pena de morte, a pena de banimento e a pena de prisão perpétua para os casos de guerra revolucionária ou subversiva. Então, em 1974, vai assumir o Ernesto Geisel. O Congresso vai eleger o presidente Ernesto Geisel, porque naquele período a eleição para presidente era indireta. Indireta como? Não era o cidadão que votava diretamente. Quem elegia o presidente eram os deputados e senadores. Aí o Ernesto Geisel é eleito. Ele seguia a linha castelista, quer dizer, uma linha mais branda, e vai lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. E vai realizar grandes investimentos em infraestrutura, buscando uma industrialização acelerada. Nesse período será construída Itaipu, Sobradinho e Tucuruí. Nas eleições de 1978, é eleito João Batista Figueiredo. Então, como é que foi o governo de João Figueiredo? Ele era seguidor da linha castelista. Ele assumiu durante uma grave crise econômica. Vai iniciar um processo de abertura política. E ele oferece ao Congresso uma proposta de anistia, uma lei propondo uma anistia. Em 1979, o Congresso aprova essa proposta de anistia. Então, o que é que acontece? São extintas a Arena e MDB, vamos nos lembrar que eram os dois partidos, um contra e um a favor do governo, e vão surgir os partidos diversos que temos hoje, alguns deles: PMDB, PP, PTB, PDT e PT. Neste período vão acontecer as eleições para governador. A oposição vai vencer em estados importantes: São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Vão acontecer a campanha das diretas já. O deputado Dante de Oliveira apresenta uma proposta de emenda à Constituição para que a eleição fosse direta, não fosse mais indireta, feita pela Câmara e pelo Senado.
vai ser feita uma aliança democrática, vão se juntar diversos partidos e Tancredo Neves será eleito. Aqui nós paramos o nosso assunto de hoje e vamos dar continuidade na próxima aula. Boa noite.